Olá, alunos. Aqui é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Estamos aqui para apresentar mais um bloco de estudos, que é o bloco 7 do Guia de Aprendizagem número 6, né? E nós vamos dar início agora mais a um novo conteúdo, né? Uma nova aprendizagem para que a gente possa se desenvolver e compreender um pouco mais as relações humanas, as nossas relações com os nossos colegas, com os nossos familiares. E é isso, vamos lá nesse nosso novo, nessas nossas novas atividades e o novo conhecimento que nós vamos obter agora. Bom, nesse guia 6 nós vamos estudar a comunicação, né? O sentido da comunicação, o que é a comunicação, né? Por que ela existe? Por que ela é tão importante para nós? Por que ela é tão importante para convivermos com o outro, convivermos com a pessoa que está do nosso lado, né? Com um amigo, com o pai, com a mãe? O que seria essa comunicação? Também iremos ver a comunicação em família. Por que a comunicação em família faz toda a diferença? Por que a gente precisa medir as palavras ao falar com aquela pessoa que é da nossa família? O que o afeto, o carinho, o sentimento tem a ver com essa comunicação? Será que porque é alguém da nossa família nós temos que tratar pior ou nós temos que tratar melhor? Então nós vamos entender um pouco essa comunicação, que ela precisa ser feita, que ela precisa ser esclarecida para que nós possamos fazê-la de maneira correta e coerente. No texto 1, nós vamos falar sobre a importância da comunicação no dia a dia das pessoas. Então, esse texto aqui ele vai falar sobre a importância, sobre compreender a comunicação. A gente vai entender o sentido dessa palavra comunicação, certo? Então, um texto da Nilza Martins Gimenez. Então, vamos lá. Atualmente, as pessoas têm um ritmo de vida acelerado. A rápida velocidade com que recebem informações e a grande quantidade de trabalho faz com que durmam e descansem pouco, andem e alimentem-se rápido. Este ritmo de vida acaba se refletindo também na fala. As pessoas têm necessidade de se comunicar com a mesma velocidade com que recebem informações e atuam no mundo. Com essa velocidade de fala aumentada, os sons são pronunciados de forma imprecisa e as palavras, muitas vezes, incompletas. Problema de comunicação que resulta em perda de tempo e transmissão de insegurança ou incerteza no conteúdo da mensagem. Uma outra característica observada na fala de algumas pessoas modernas é a ausência de pausas no discurso. As pessoas falam sem parar. A comunicação humana é a ferramenta que possuímos para construir relacionamentos. Elas nos oferecem a possibilidade de gerar conhecimento, entendimento, aceitação, comprometimento e ação. A comunicação é fundamental para o ser humano conhecer pessoas, descobrir caminhos e oportunidades de troca e crescimento, evolução. Na maioria das situações, estamos em contato com pessoas muito diferentes de nós. Pessoas que nasceram em outras famílias, tiveram outra educação, fazem parte de outra cultura, têm outra crença religiosa, enfim, têm uma visão de mundo diferente da nossa. Este é um fato que não podemos esquecer quando nos comunicamos. O conteúdo que falamos pode ser interpretado de forma diferente da que desejamos passar. Um passo importante para uma comunicação eficaz é a prática do ouvir. Quando não ouvimos o outro, a comunicação fica prejudicada, porque não conseguimos captar a mensagem.
quando ouvimos realmente o outro, conseguimos compreender o que ele diz e o que está além do que ele diz. Conseguimos ser melhores em nossas colocações e transmitimos credibilidade nas relações interpessoais. Para que isso aconteça, precisamos ter muita atenção. Então, aqui é a fonte, né? Quem quiser pesquisar mais sobre o texto, pode, né, ir nesse link aqui. É só você pegar no guia que vocês vão receber impresso ou então em PDF e tentar ver mais um pouco, né, sobre o texto. Gente, esse texto fala de quê? De comunicação. De como é a melhor maneira da gente se comunicar para que não exista problemas ou ruídos de comunicação. Ou seja, para que as pessoas possam ser melhor entendidas. Então, ela vai dizer que por conta da aceleração, por conta da velocidade, né, nós vivemos hoje no mundo da tecnologia, da informação, que a gente tende a abreviar tudo. Nós vivemos hoje no mundo do WhatsApp, né, das mensagens rápidas. Muitas vezes a gente manda uma mensagem para uma pessoa e a pessoa entende uma coisa completamente diferente. E aquilo, algumas vezes, pode não significar nada. Aquela mensagem errada, né, aquele entendimento errado pode não causar problema nenhum. Mas, outras vezes, pode causar algum problema. Pode deixar uma pessoa magoada, né, pode fazer com que uma pessoa deixe de ter uma oportunidade de trabalho porque não entendeu tal mensagem. Então, você não se apropriar, você não tentar ser o mais claro, né, o mais uma comunicação que seja mais entendível possível, você vai ter problemas, né? Você pode fazer com que pessoas fiquem com raiva de você, você pode fazer com que pessoas fiquem chateadas, ou você pode fazer com que pessoas fiquem felizes sem ser essa mesma mensagem que você quer passar, de felicidade. Então agora nós vamos dar uma passada nas figuras, né, que tem entre os textos, comentar essas figuras para depois a gente passar para a atividade. Então eu vou voltar aqui os slides para a gente comentar cada figura dessa, né? Nessa primeira figura aqui, nós temos uma mulher com um funil, né? E ela vai, nesse funil, falar várias coisas para essa criança, no ouvido dessa criança. E aí a criança vai do outro lado e começa a bater o ouvido, jogando as várias informações que essa pessoa, né, falou para ela. Então é o que? É uma pessoa que fala muito, né? É uma pessoa que não sintetiza, é uma pessoa que não escuta, né? Ela só fala, sem vírgula, sem ponto, né? E acaba isso prejudicando também a sua comunicação, tanto que a criança não absorveu nada do que foi dito. E para uma melhor comunicação, é preciso que todas as palavras elas sejam colocadas com cuidado, que você faça com que a pessoa preste atenção no que você está falando. Se você fala muita coisa, às vezes coisas desnecessárias, coisas que não convêm, não vai ficar nada daquela comunicação, né? Como diz aqui o texto, o ritmo de vida acelerado, né? As pessoas fazem tudo rápido, né? E aí acaba se refletindo também nessa fala que muitas vezes vem muita informação, mas que não fica, né, muita coisa. Aqui, nessa figura, mostra uma espécie de quadrinho, né, entre duas pessoas que estão dialogando. Aí uma diz, puxa, que cachorro bonito. E na cabeça dele é um cachorro tipo dálmata. Na cabeça da mulher é um cachorro tipo preto e branco, né? Quer dizer,
eles não têm acordo nessa comunicação. Ele não soube dizer o que era um cachorro bonito para ele. Para ele era bonito, mas ele não comunicou esse bonito. Ficou apenas o quê? Apenas na ideia, né? No pensar dele. Ele não desenvolveu essa ideia com ela. Ele não disse o que ele achava bonito. Muitas vezes as pessoas elas são levadas pelos outros, né? Porque não sabe dizer o que quer, não sabe dizer o que pensa. Às vezes por preguiça acaba aceitando o que o outro acha bonito, o que o outro acha legal, a ideia do outro, né? Não se impõe, não fala o que pensa, não tem opinião, né? Então isso aí é falta de comunicação também, né? Isso aí faz com que a pessoa não tenha personalidade nenhuma. Ter personalidade é isso, é você se colocar, você dizer o que pensa, né? Dizer o que gosta, do que não gosta. Aqui é uma característica, né? É uma figura que mostra uma moça com uma boca bem aberta e com um balãozinho de como se ela estivesse falando. E aí ela está gesticulando, né? Aqui representa o quê? Uma pessoa que fala muito, uma pessoa que só fala direto, né? Tanto que o quadrinho coloca assim, blá, 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 que muitas vezes quando a pessoa fala muito, você só escuta isso, né? Esse blá, 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 blá e não escuta mais nada. E quando se fala muito, isso é ruim, né? Porque a outra pessoa que escuta, ela poderia estar falando também, ela poderia estar contribuindo também com essa fala, ela poderia estar aprendendo falando e você poderia estar aprendendo escutando ela também. Então, é preciso dar espaço para o outro falar. É preciso que a pessoa que está do seu lado, ela também tem conhecimento, né? Da maneira dela, né? Das vivências dela, ela também pode contribuir, né? Para aquela comunicação. E aqui, pessoal, são os ruídos, né? Ruídos de comunicação. Essa figura representa bem isso, né? Então, vou ler aqui para vocês esse quadrinho, para a gente entender o que é o ruído, né? O que é o problema da comunicação. Aqui uma pessoa diz assim, você vai ser promovido. Aí o outro coloca a mão no ouvido escutando, meu Deus, vou ser demitido. Então aqui existe o que, gente? Existe um problema que em comunicação a gente chama de ruídos de comunicação. O que seriam esses ruídos? Ruído é isso, é você dizer uma coisa, mas ser entendido outra coisa completamente diferente. Ele disse, o homem disse, você vai ser promovido, mas o outro escutou, eu vou ser demitido. Então, era para ele estar feliz e ele acaba ficando o quê? Triste. Isso é um problema na comunicação. Isso aqui é um problema até um pouco, é um problema ruim, mas existem problemas piores que podem ser ocasionados com essa questão do ruído de comunicação. Às vezes você pode perder pessoas, né? Pessoas passarem mal por conta de um ruído de comunicação, né? Você dizer uma coisa, a pessoa entender outra e chegar até a ter problemas de saúde por conta disso. Por isso que é preciso a gente ter muito cuidado ao falar, né? Ao dar uma informação, ao comunicar. Até mesmo as notícias ruins, porque se você não tem sensibilidade para dar uma notícia a uma pessoa, essa notícia ela pode fazer muito mal a ela. E aqui, essa figura representa, né, duas pessoas, lógico que é uma caracterização aí de duas mãos, uma que fala e a outra que escuta, justamente para representar isso, que as pessoas precisam, né, ter essa sintonia. Que sintonia é essa?
a sintonia daquele que fala com a sintonia daquele que escuta, né? E eles dois precisam trocar, né? Não é só falar e o outro só escutar. O que escutou, agora ele vai falar, e o que estava falando, agora ele vai escutar. Por quê? Porque só dessa maneira que pode haver comunicação. Porque a comunicação, ela é o quê? Ela é uma volta, ela é um vai e volta, ela é uma interação, né? Os dois precisam estar fazendo esse processo. Porque se for só uma pessoa falando, essa comunicação ela não vai ser boa, ela não vai ser produtiva, né? Ela não vai produzir conhecimento e ela não vai fazer com que as pessoas elas interajam. Então, agora, pessoal, nós vamos comentar, certo, as perguntas que eu coloquei no texto de vocês, no anexo, para que vocês possam desenvolver, né? Vou tentar aqui tirar algumas dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma questão, eu vou comentar essas questões aqui. Então, esse é o momento para que vocês possam tirar qualquer tipo de dúvidas, questionamentos, certo? Então, vamos lá. Primeiro, antes de começar, a atividade é para copiar pergunta e resposta no caderno, ok? Por que eu quero isso? Para que vocês possam ter a liberdade de escrever de forma livre, né? No caderno, sem ter limitação de espaço, né? Para colocar a resposta de maneira completa. Isso é bom porque facilita no aprendizado de vocês. Se faz no papel, faz tudo abreviado, né? Não consegue entender direito. E esse momento de você escrever é muito importante. Desenvolve a escrita, desenvolve a leitura, desenvolve a interpretação de texto. Então, tudo isso faz parte do processo de vocês de aprendizagem. Então, vamos lá. Na primeira questão, quais os principais problemas de comunicação apontados pelo texto? Então, essa primeira questão, ela está no texto, certo? Muitos estão escrevendo de acordo, né, com o que acha, com o que pensa. Quando eu perguntar o que você acha, o que você pensa, na sua opinião, aí sim você vai colocar o que você acha, o que você pensa. Mas caso contrário, eu quero que vocês pesquisem no texto, porque esse é o momento da investigação, da pesquisa que vocês irão desenvolver. Ok, gente? Então vamos lá. Nessa pergunta, o texto vai dizer assim: o ritmo de vida rápido das pessoas acaba refletindo na fala. Com a velocidade vão existir problemas de comunicação que resultam em perda de tempo e transmissão de insegurança ou incerteza no conteúdo da mensagem. Então, o ritmo rápido, as pessoas, né, tendo que fazer tudo ali para poder buscar a estar sempre naquele horário, faz com que a fala também seja rápida, né? A fala, ela fica um pouco atropelada. Isso vai gerar o quê? Vai gerar ruídos, vai gerar problemas, né, na comunicação. Segunda questão: o que a comunicação pode fazer de bom para nós? Bom, ele vai falar desses problemas, né, desses ruídos que a nossa sociedade, que a sociedade moderna, ela traz, mas ele vai dizer também, o texto vai dizer que a comunicação, se for bem empregada, se for bem compreendida, ela é boa para nós, ela vai nos ajudar, né, em muitas coisas. Então, eu vou ler aqui para vocês o que é que tem no texto, certo? E vocês vão pesquisar também. A comunicação humana é a ferramenta que possuímos para construirmos relacionamentos. Ela nos oferece a possibilidade de gerar conhecimento, entendimento, aceitação, comprometimento e ação.
a comunicação é fundamental para o ser humano conhecer pessoas, descobrir caminhos e oportunidades de troca e crescimento e evolução. Então, se a comunicação for feita, né, de maneira pausada, né, utilizando as melhores palavras, escutando, falando e escutando, né, ouvindo também o outro, com certeza ela vai proporcionar um entendimento, né, a aceitação, o comprometimento, né? Então ela é fundamental para as relações humanas, né? Para que as pessoas possam se conhecer, para que as pessoas possam se entender. Então ela vai proporcionar tudo isso. Agora, lógico, se ela for feita da melhor maneira possível. Se você começar a abreviar, se você utilizar palavras que só a sua comunidade utiliza, né? Se você utilizar frases ou citações que ninguém conhece, né? Se você for uma pessoa que gosta de gírias, falar só sobre gírias, então algumas pessoas não vão lhe compreender. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai ficar uma pessoa que não vai se comunicar com ninguém, porque ninguém vai entender o que você está falando. Agora, se você for uma pessoa sensível, que entende, né, a importância da comunicação, que tenta ao máximo chegar aos outros, né, na hora de falar, isso tudo é importante para que se tenha uma boa comunicação. Na terceira questão diz o seguinte: por que o conteúdo da comunicação pode ser interpretado de forma diferente do qual desejamos passar? Bem, esse conteúdo da comunicação, algumas vezes ele pode ser interpretado diferente, né? Por quê? Porque as pessoas elas são diferentes, né? As pessoas elas têm uma educação diferente, uma cultura diferente, uma religião diferente, e tudo isso faz com que a sua forma de se comunicar não seja igual para outra pessoa. Bom, vamos lá, um exemplo. Se uma pessoa ela é de uma certa religião, ela vai entender coisas da religião dela que uma pessoa que não é da religião dela não vai entender. Se uma pessoa mora no Nordeste brasileiro e outro mora no Sul, vão ter certas gírias do Nordeste brasileiro que uma pessoa do Sul não vai entender. E às vezes essas gírias podem até ser agressivas, né? Podem ser até ruins, né? De um estado para o outro. Então nós precisamos o que, gente? Nós precisamos ter sensibilidade, né? Nos informar se aquela palavra ela não é agressiva naquele estado, e se for, parar de usar, né? É importante a gente não praticar bullying, né, com pessoas que têm uma visão diferente da nossa, que isso de maneira nenhuma comunica, né? Então, por isso que a comunicação ela pode ser interpretada de forma diferente, e a gente precisa ter esse cuidado. E quarta questão: como uma comunicação eficaz pode acontecer? Um passo importante para uma comunicação eficaz é a prática do ouvir. Quando não ouvimos o outro, a comunicação fica prejudicada, porque não conseguimos captar a mensagem. Então, gente, é uma coisa muito simples, né? A gente pensa que uma comunicação eficaz é uma pessoa que vai elaborar uma palestra, né? Uma pessoa que fala, que tem uma oratória muito boa, mas, na verdade, a melhor forma de comunicação é quando eu tenho a paciência de ouvir o outro. É quando eu falo e paro um pouco para escutar o outro. E isso é importante, porque isso nos afasta dos problemas da comunicação, dos ruídos de comunicação, e faz com que a gente possa ter uma boa relação, né? A chamada relação interpessoal, ou seja, relação entre as pessoas. Então agora nós vamos para
O segundo texto, a importância da comunicação familiar. Um texto de Francione Souza. A comunicação entre nós e nossos familiares é de real importância, sendo fundamental para se criar um ambiente de paz e felicidade em nosso lar. Precisamos ser cuidadosos com o que falamos e como falamos com nossos pais, irmãos e irmãs, de modo a evitarmos mágoa, dor e frustração, tanto para eles como para nós. William Edward Norris, escritor inglês, disse: se quiseres evitar erros no falar, 3 coisas deves com cuidado observar: para quem falas, de quem falas e como falas. É totalmente necessário que sejamos discretos. Precisamos deixar de lado o que é inútil em nosso modo de comunicação com aqueles que fazem parte de nossa vida. De modo bondoso e gentil, seremos bem interpretados e, consequentemente, iremos saber interpretar cada familiar. O que geralmente vemos é que muitos de nós têm mais facilidade para se comunicar com outras pessoas que não são nossos familiares do que com os próprios integrantes da família. O que acontece é que nos esquecemos de praticar algumas coisas significativas na comunicação, como, por exemplo, usar nosso tempo, talentos, paciência e uma boa dose de amor e sacrifício para ouvir o outro. A eficiência em praticar essas coisas nos servirá até para desenvolver maior sentimento um pelo outro. Desse modo, a comunicação fluirá e abrirá as portas para que todos percebam que devem participar mais do lar, das atividades em conjunto, e ainda perceberem que as divergências, brigas podem ser facilmente afastadas, porque o desejo pela união brotará timidamente no coração de ambas as pessoas. Então, esse texto aqui está nesse link, né, que é www.familia.com.br, a importância da comunicação familiar. Está na guia de aprendizagem de vocês. Vocês podem, né, pegar o link e abrir lá para olhar um pouco esse texto. Então, gente, esse texto fala de quê? Fala da comunicação em família, né? Do cuidado que a gente precisa ter com as pessoas da nossa família, né? De como a nossa família, ela precisa também ter essa questão da comunicação, ou seja, as pessoas elas precisam se falar, elas precisam se comunicar para dizer o que sentem, né? Para dizerem coisas simples, né, do dia a dia, e não sair nenhum problema, não sair nenhuma mágoa, né, nenhum ressentimento. Muitas vezes a gente pode solucionar pequenos problemas familiares conversando, dialogando, visitando também, né? Não é porque virou adulto ou porque a família, né, se separou que não possa existir a visita, né, de chegar, de conversar, de ligar, né, de demonstrar afeto e carinho, né, para aquelas pessoas que são do nosso círculo familiar. E essa família às vezes pode ser de sangue, né, família de pai, mãe, podem ser responsáveis por nós, pessoas que nos criam, né? Então são pessoas que estão nesse nosso círculo familiar, de pessoas que têm entre si afeto e carinho e amor. Isso é que é família, né? Então eu vou comentar com vocês aqui as figuras que estão entre os textos para a gente poder compreender melhor esse texto. Bom, essa primeira figura aqui mostra uma família bem carinhosa, né? Com o cachorro, o vovô. Então são pessoas que
estão de bem consigo mesmas, né? Estão sempre juntas, sempre unidas. A gente pode ver que é uma família que provavelmente está bem, né? Inclusive com a comunicação. Existem famílias, né, que não se falam, né? Estão na mesma casa, mas não se olham, né? Alguns jovens, né, ao invés de conversar com o pai ou com a mãe, estão sempre com o celular, alguns vendo um vídeo no YouTube, outros vendo videogame, né? E não dão atenção, não escutam, né? Não tentam participar daquele momento familiar que é muito importante para o desenvolvimento do jovem também. Então, uma família que consegue conversar, consegue dialogar, com certeza é uma família com uma relação saudável, boa, estável. Aqui são pessoas dialogando, né, de maneira bondosa, de maneira gentil, respeitosa, né, que é o que toda família precisa ter, sempre essas relações de respeito, né, e gentileza. Aqui tem dizendo, ó, de modo bondoso e gentil seremos bem interpretados e, consequentemente, iremos saber interpretar cada familiar. Então, se eu respeito o outro, se eu escuto o outro também vai me escutar. Agora, se eu sou uma pessoa que sou ignorante, arrogante, egoísta, né, não estou nem aí para ninguém da minha família, não dou valor, né, ao que as pessoas me proporcionam, as pessoas elas não vão ter muita boa vontade comigo, né? Elas não vão querer me ajudar, querer me escutar, né? Então, a gente colhe o que a gente planta. Se eu planto coisas boas, eu vou ter frutos bons, né? E todo mundo quer ter coisas boas na vida e coisas boas das pessoas, né? E para isso a gente precisa ser bom também com as pessoas. Essa outra figura fala da paciência, né? O que é a paciência? Aqui nessa figura colocou uma rosa e diz: a paciência é um intervalo entre a semente e a flor. Isso é um poema, né? Muito bonito e que faz a gente pensar, a gente refletir, né? Por que a paciência é um intervalo entre a semente e a flor? Bom, a semente é aquela serzinho que está ali, que ainda não se desenvolveu. Quando eu coloco a semente na terra, ela com muita paciência, se regar, né, se vier chuva, se vier sol na medida, vai nascer uma rosa muito bonita, né? Vai nascer uma flor muito bonita. Agora, se eu não tiver paciência, se eu não colocar a semente na terra, ou então se eu cortar a flor antes do tempo, antes dela brotar, né, ela não vai se desenvolver. Então, isso é muito importante, né? A paciência ela é muito importante para que coisas boas possam surgir. Aqui no texto ele fala a seguinte coisa, né? Só revendo aqui com vocês. O que acontece é que nos esquecemos que praticar algumas coisas significativas na comunicação, como por exemplo, usar nosso tempo, talento, paciência e uma boa dose de amor e sacrifício para ouvir o outro. Então, essa flor, ela representa isso, o sacrifício, o amor, o tempo. E é isso que nós temos que usar para escutar o outro e principalmente para escutar, né, os nossos familiares. Então, aqui, essa figura aqui representa o quê? Um coração, né, que está ligado com o quê? Com a razão, porque pensar nessa comunicação na melhor maneira possível, né? Utilizar o cérebro para se comunicar de uma maneira boa, de uma maneira que tenha qualidade, também vai fazer bem ao que é o nosso coração, né? Vai fazer bem aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E aqui o texto ele fala o seguinte, na última frase: e ainda perceberem que as divergências, brigas podem ser facilmente afastadas, porque o desejo pela união
brotará timidamente no coração de ambas as pessoas, né? Se eu fizer uma comunicação boa, né, uma comunicação eficaz, né, eu vou afastar tudo de ruim, eu vou afastar a briga, eu vou afastar o entendimento. Se eu tiver com boa vontade, nada disso vai acontecer, não é mesmo? Então, nós vamos aqui para a atividade 2, né, do nosso guia de aprendizagem. E na primeira questão tem o seguinte: por que é importante a comunicação entre nós e nossos familiares? Então, essa pergunta, pessoal, ela está no texto, certo? Novamente, como eu já tinha dito, vocês procurem as perguntas no texto. Se eu pedir a opinião de vocês, aí vocês podem colocar o que vocês acham e tudo. Mas se não, procura no texto. O texto vai dizer o quê? Para se criar um ambiente de felicidade em nosso lar, né? Então, é importante a comunicação para que as pessoas possam ser felizes dentro das suas casas, para que elas possam ter boas relações com seus familiares, né? E possam estar num ambiente saudável para ela e para os outros. Na segunda questão, o que disse o escritor inglês William Edward Norris? Bom, aqui eu quero que vocês só transcrevam a citação que tem no texto, né? Então, o que é que o texto fala, né, da fala desse escritor? Se quiseres evitar erros no falar, 3 coisas deves com cuidado observar: para quem falas, de quem falas e como falas. Eu não pedi para vocês comentarem a citação desse escritor, mas eu vou comentar com vocês para a gente poder entender um pouco, porque é tão importante, né, o que ele está falando aqui. Ele está dizendo que é preciso ter cuidado, né, para quem fala, né, de quem falas e como falas. Então, você tem que ter cuidado no falar, né? Se você está falando com uma pessoa que você sabe que tem problemas emocionais, então você não vai falar coisas que vai deixar essa pessoa chateada. Se você tem uma pessoa que está todo tempo querendo briga, querendo discussão, você vai evitar certas palavras, certas formas de comunicação, né, para que essa pessoa não fique irritada. Então, tudo isso faz parte de estratégias para que a gente possa conviver melhor com as pessoas. Terceira questão: como seremos bem interpretados? Então, o texto fala como? De modo bondoso e gentil, seremos bem interpretados e, consequentemente, iremos saber interpretar cada familiar. Então, se a gente tiver a boa vontade, né, de se comunicar, de colocar os nossos pontos de vista, mas sem agressividade, né, com gentileza, com certeza nós seremos bem interpretados e conseguiremos, né, interpretar cada familiar também. A quarta questão: segundo o texto, como podemos melhorar a comunicação em família? Precisamos praticar coisas significativas na comunicação, como, por exemplo, usar nosso tempo, talento, paciência e uma boa dose de sacrifício para ouvir o outro. Então, essas são as principais dicas, né, para melhorar a comunicação em família, que o texto, né, tanto fala. Então, pessoal, nós encerramos mais um guia de aprendizagem, bloco 6. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, com a família de vocês, na paz, todos, né, em casa, respeitando as regras de isolamento social, e em breve estaremos juntos para mais aulas, né, se possível futuramente aulas presenciais, para que possamos, né, continuar com o nosso aprendizado. Um abraço e até o próximo guia de aprendizagem.